Olá, meus queridos. Vamos continuar a nossa exposição do livro de Daniel, no capítulo 1. Nós estamos abordando o tema a providência de Deus agindo na história e no mundo. Esse é o tema que nós estamos abordando aqui, tá? Nós já abordamos o primeiro ponto, que é o ponto que nós abordamos no versículo 1 e versículo 2, nós destacamos o ponto que a providência de Deus é a causa de tudo que acontece no mundo. A providência de Deus é a causa de tudo que acontece no mundo. Esse foi o primeiro ponto que nós abordamos aí do versículo 1 e 2. A providência de Deus conduz a história e é a causa de tudo que acontece no mundo. Nós vimos que foi Deus que entregou a Jerusalém na mão dos babilônios. E foi providência de Deus, foi disciplina de Deus a esse povo que era desobediente a Deus, né? E nós vimos do versículo 3 ao 7, no vídeo passado, que a Babilônia é uma pátria educadora, agindo sob o governo de Deus, certo? Versículo 3 ao versículo 7, nós vimos isso. Se você quiser, você pode ver no nosso canal aí, o vídeo está postado, você pode assistir e acompanhar. E aí nós vimos então que a Babilônia, ela procura escravizar, especialmente, mas não somente, né? Especialmente os jovens, com a sua cultura, com o seu sistema unificado educacional, político, procurando inculcar na mentalidade, especialmente dos jovens, né, ideologias. E a Babilônia procura então mudar a identidade religiosa, minando a fé e promovendo assim a apostasia. Então, o objetivo da Babilônia é conquistar, oferecendo privilégios, e essa estratégia é uma estratégia de conquista, com o objetivo de escravizar os jovens, né? Não só os jovens, mas especialmente os jovens, porque aqui o texto nos fala de jovens, né? E o objetivo da Babilônia é minar a fé. E nós vimos que a Babilônia, ela representa toda a pátria educadora sem Deus que procura fazer a mesma coisa que a Babilônia faz aqui, certo? Bom, hoje nós vamos nos concentrar aí na última parte do texto, versículo 8 ao versículo 21, tá? A última parte do texto, não vou ler, mas vou lendo e citando o texto à medida que a gente vai expondo. E o último ponto que eu quero abordar nesse tema que eu estou abordando aqui, que é a providência de Deus agindo na história e no mundo, né? O último ponto que eu quero abordar com vocês, que vai aí do versículo 8 até o final do capítulo 1. A gente encerra então aqui o capítulo 1 e depois continuamos aí o capítulo 2. O ponto é: Deus, pela sua providência, sempre preserva um remanescente fiel que se mantém firme e comprometido com Deus e com a sua palavra. Mesmo em face de grande apostasia, perseguição, aculturação, Deus preserva um remanescente fiel. Ele sempre preserva um remanescente fiel, que se mantém firme, comprometido com Deus e com a sua palavra. Isso nós já vemos aqui no versículo 8, né? Quando diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então aqui nós já percebemos que existe nesse contexto, no meio desse povo, um remanescente fiel.
né? Agora, uma coisa interessante que nós precisamos observar nem todos aqui, observe bem, Daniel, nós ouvimos falar aqui de Daniel, né? Mas nós sabemos que o texto fala também de Ananias, Misael e Azarias. São os 4 jovens que se destacaram aqui. Nós não ouvimos falar de outros jovens aqui. Mas nós sabemos que eles não foram os únicos que foram deportados para a Babilônia. Houve outros jovens que também foram, que eram judeus e que deveriam ser comprometidos com Deus. Mas provavelmente esses aqui foram os únicos que se destacaram no meio de toda essa galera. E provavelmente os outros não se destacaram. Então nós observamos que nem todo mundo se destaca, certo? Quem é que se destaca então, né? Porque o texto menciona só esses 4 jovens. Quem é que se destaca? E por que os outros não se destacaram? Essa é uma pergunta interessante. Vejam bem, os outros não se destacaram provavelmente porque se deixaram comprar pela Babilônia, por todos os privilégios que Nabucodonosor ofereceu a eles. Provavelmente eles aceitaram de bom grado para não perderem a vida, né? Aceitaram talvez tudo que foi oferecido a eles. Portanto, aqueles que se deixaram levar tinham uma fidelidade a Deus conveniente. Se a situação for conveniente para mim, eu vou ser fiel a Deus. Se a situação for adversa, aí eu me deixo levar pelas circunstâncias. Mas nós percebemos que 4 jovens, e são esses 4 jovens que vão ser destacados e vão ser mencionados nesse livro, que é Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles se destacaram no meio dessa galera. Por quê? Pela sua fidelidade a Deus, pelo seu compromisso com Deus. E a gente percebe que compromisso com Deus e fidelidade não é uma questão que está limitado à idade, né? Algumas pessoas dizem que jovens não podem ser fiéis a Deus, né? Não podemos exigir fidelidade de jovens. Nós estamos aqui diante de jovens que tinham provavelmente 17 anos, 18, 16 por aí, mas que eram comprometidos com Deus e com a sua palavra, eram fiéis a Deus e não se dobravam, não se compravam, não eram comprados, né? E não se deixavam vender. E a gente vê isso no versículo 8, quando o texto diz que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Agora veja, Daniel não se rebelou contra a liderança ali. Você percebe humildade em Daniel quando ele diz assim que ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Provavelmente ele foi lá com ele e dizendo, olha, eu sou crente, né? Eu tenho que obedecer à lei do meu Deus. Eu gostaria que o Senhor permitisse que eu não me provasse das finas iguarias do rei, porque se eu fizer isso, eu vou me contaminar diante de Deus, eu vou me tornar impuro. E eu não posso, por causa do meu Deus. Eu gostaria que o Senhor permitisse, né? E observe, nós podemos ver a providência de Deus em tudo isso. Primeiro, na disposição de Daniel de firmemente, de resolver firmemente não se contaminar. E depois, nós percebemos que Deus deu graça a toda a liderança de Daniel para que ele conseguisse se manter firme e fiel ao Senhor. Veja o versículo 9, e aí você vai ver Deus agindo em toda essa situação. Olha, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos aqui não é uma pessoa legal, não é um cara bacana, é um cara que
que ia colocar a sua vida em risco por causa de alguém. Não, ele era um cara mau. Ele era um homem perverso, incrédulo, idólatra, e que estava pronto para obedecer ao rei em tudo. Mas veja que o texto diz que foi Deus que concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, foi Deus que moveu o coração daquele homem e o inclinou em favor de Daniel. E ele começou a ser favorável a Daniel, né? Então, o chefe dos eunucos disse a Daniel, versículo 10, tenho medo do meu senhor rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, veja que Daniel estava propondo colocar a cabeça do chefe dos eunucos sob prêmio, né? Então, muito corajoso Daniel. Quantos de nós não tem coragem de propor, pelo menos para os nossos patrões, algo que facilite a nossa vida religiosa? Quantos de nós falta, por exemplo, um domingo na igreja e nunca propôs para o seu patrão a liberdade para ir para o culto, por exemplo? Pelo menos propor, não estou falando de se rebelar, né? De desafiar, mas de propor. Alguns aceitam tudo que os nossos patrões colocam sem sequer propor alguma coisa que mostre fidelidade a Deus. Sabe, Daniel foi muito corajoso. Ele propôs uma coisa para o chefe dos eunucos e que colocava a cabeça dele em risco, né? E com isso, Deus inclinou o coração desse homem em favor de Daniel. E Daniel foi lá para o cozinheiro-chefe, e fez uma outra proposta, né, para ele experimentar, diz o versículo 12, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Faz um teste, né, ele disse. Faz um teste. Testa. Nos coloca sob prova. Sabe, Daniel aqui, o texto sugere que Daniel está esperando que Deus faça um milagre. Mas ele está agindo, sabe? Faça um teste. Coloque nós para comer 10 dias, só legumes e água, beber água. Aí se de repente não der certo, aí a gente come essa comida do rei aí, né? Mas antes disso, faça o teste. Veja a nossa aparência. Compara a nossa aparência com a aparência daqueles que comem as finas iguarias do rei. E aí, se de repente você vê que a nossa aparência está melhor que a deles, deixa a gente comer isso, para a gente não se contaminar, né? Para nós não pecarmos contra Deus. E se de repente a nossa aparência nos 10 dias não melhorar, aí não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Aí a gente come, né, a comida do rei. Mas, por favor, né, faça esse teste. Nos dê a comer legumes durante 10 dias e a beber água. E depois faça a comparação. Diz o texto no versículo 15 que no fim dos 10 dias, no caso o cozinheiro-chefe aceitou o desafio de Daniel, e no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Olha só, né? Veja a providência de Deus em tudo isso. Observe a providência de Deus. Eu penso que às vezes nós não vemos milagres assim, não que a nossa vida deve se resumir nisso, mas eu vejo que nós não experimentamos a providência de Deus
por exemplo, dessa forma, pela nossa falta de fidelidade a Deus, sabe? Pela nossa conveniência, nós facilmente nos dobramos diante de qualquer proposta. Nós facilmente nos vendemos. Facilmente nós desobedecemos a palavra de Deus para obedecer homens. E nos deixamos levar pelo sistema, nos deixamos moldar pela cultura, nos deixamos esse mundo ditar a nossa identidade, e com isso nós não conseguimos ver a providência de Deus, sabe, dessa forma aqui. Daniel teve coragem, Daniel confiou em Deus, Daniel não teve medo de propor. Não faça um teste. Faça um teste. Veja, ele está propondo para pessoas que são idólatras, pessoas pagãs, pessoas que não toleram desobediência. E ele não está desobedecendo, mas ele está propondo. Não faça um teste, né? Nos dê legumes e água durante 10 dias. Compara-nos com aqueles que comem das finas iguarias do rei. E se de repente você achar que estamos melhores, então tira de nós isso. E aconteceu isso. Enquanto eles fizeram isso, Deus fez um milagre. Isso foi um milagre. Eles estavam melhores, com aparência muito melhor que a dos outros, né? E veja que bênção. O cozinheiro-chefe tirou deles o vinho que deviam beber e as finas iguarias do rei. E eles passaram a comer legumes. Poderia ser pior, eles poderiam ter aceitado como os outros jovens e teriam se contaminado. Pecado contra Deus. Agradado os homens, mas desagradado o Senhor, como muitos crentes fazem, né? E veja, a providência de Deus não para. Versículo 17. Olha o que Deus concedeu a esses jovens. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura, a sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, a Daniel, Deus deu algo a mais. Aos 4, Deus deu conhecimento, inteligência, em todos os aspectos da cultura e sabedoria. Mas a Daniel lhe deu, além disso, inteligência de todas as visões e sonhos, ou seja, a capacidade de interpretar sonhos. Então aqui nós vemos que a partir do capítulo 12 em diante, que nós vamos ver Daniel interpretando sonhos, isso vem de Deus para ele, foi um dom que Deus deu a ele, certo? E aí diz o versículo 18 que quando o tempo que o rei deu a eles foi completado, eles foram apresentados diante do rei, e aí o rei falou com eles, eles fez perguntas, colocou eles sob teste, fez uma prova oral ali com eles, certo? E não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, em tudo isso aqui, amados, nós percebemos a providência de Deus. Em tudo isso, nós percebemos a providência de Deus. A providência de Deus em manter, em preservar esses jovens da má influência do mundo ao seu redor. A providência de Deus em conceder graça a Daniel quando ele pede para o chefe dos eunucos e depois quando ele propõe para o chefe dos cozinheiros que lhes desse legumes e bebida e água para beber durante 10 dias, né? Para que eles fossem mantidos assim durante 10 dias e depois comparasse eles, a aparência deles com a aparência daqueles que comiam
nas finas iguarias do rei, e caso eles parecessem melhor, que ele tirasse deles essas coisas e deixasse eles continuar com aquela dieta. Tudo para permanecer fiel a Deus. A providência de Deus em dotar eles, conceder a eles dons de inteligência, sabedoria, para eles aprenderem a compreenderem todos os aspectos da cultura e saberem responder com muita propriedade tudo que o rei lhes perguntava. E providência de Deus os tornando melhores que qualquer um lá no meio deles. E assim fazendo eles assistirem diretamente ao rei. Em tudo isso nós vemos a providência de Deus, certo? Em todas essas coisas, né? É Deus que preserva o remanescente. Nós não somos capazes de nos preservar sozinhos, nós dependemos de Deus. Mas a providência de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de zelar pela lei de Deus, pela sua palavra, manter-nos comprometidos com Deus, independente de todas as propostas que nos sobrevêm, de todas as tentações que aparecem sobre nós. Nós temos a responsabilidade de nos manter firmes, de nos mantermos fiéis ao Senhor, de não nos dobrar diante do sistema, de não deixar a cultura nos amoldar, de não deixar que o mundo mude a nossa identidade religiosa. Nós temos esse compromisso, essa fidelidade, essa responsabilidade. Mas em tudo isso nós podemos fazer isso com muita segurança, porque sabemos que em todas as coisas nós podemos contar com a providência de Deus. Nesse capítulo aí, nós já vimos que a Babilônia, ela representa toda a sociedade ímpia, pagã, mundana contra Deus, que promove a apostasia. E nós vimos que Deus não tem como propósito nos isentar do sofrimento. Nós vemos que Daniel, com seus amigos, mesmo sendo homens santos, dedicados a Deus, sofreram o cativeiro, serviram a um rei ímpio, pagão. Então, Deus não nos blinda quanto ao sofrimento, mas está conosco no meio do sofrimento. E nós vimos que mesmo vivendo na Babilônia, mesmo sendo cativos, na Babilônia, vivendo em um mundo pagão, hostil a Deus, nós podemos ser fiéis ao Senhor, Nós podemos promover o reino de Deus, nós podemos glorificar o Senhor. É possível ser fiel ao Senhor, mas para isso nós precisamos amar a Deus acima de qualquer pessoa e amar a Deus acima da nossa própria vida, porque se nós decidirmos, diz o apóstolo Paulo, que se nós decidirmos sermos fiéis ao Senhor, viver uma vida piedosa, nós enfrentaremos perseguição. Que o Senhor nos dê graça e que possamos confiar na sua providência que está conduzindo a história e é a causa de tudo o que acontece no mundo. Nós sabemos já que estamos lidando hoje com uma pandemia e isso tem perturbado muitos crentes e isso tem feito pessoas perguntar de onde vem o coronavírus. Não tenha dúvida, o coronavírus veio de Deus, tá? O coronavírus veio de Deus, assim como a Babilônia veio de Deus. Não tenha medo, não se assuste, é a providência de Deus. Agora, confie no Senhor e se mantenha firme, porque o Deus que conduz a história, Ele tem um final feliz para aqueles que confiam nele e que obedecem a Ele independente das circunstâncias. O Senhor nos abençoe.